Um ambiente de trabalho saudável, colaborativo, onde há diversidade de pessoas e opiniões, tem sido uma busca constante de muitas empresas em todo o mundo. Aqui no Brasil não é diferente. As corporações têm despertado para a importância de um clima agradável no local de trabalho como garantia de produtividade e inovação. Sobre isso eu converso agora com a Lia Azevedo, especialista em desenvolvimento e liderança. Olá, Lia. Qual é a leitura que você faz, então, dessa representatividade na política e também nas empresas? Olá, Tiago. Bom, eu não sou uma comentarista política, então eu não tenho todos os dados específicos sobre a eleição aqui. Mas, de uma forma macro, né, a diversidade e a representatividade são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa, com equidade e integridade em todas as suas vertentes. E nós podemos falar da sociedade e das organizações também nesse sentido, já que as organizações são um microcosmo desse contexto expandido. Os espaços de poder, tanto na esfera política quanto nas organizações, precisam refletir a composição da sociedade, porque é a soma desses pontos de vista, das experiências, que vai nos ajudar a crescer como sociedade e também nas organizações, nas instituições. Nas eleições, a gente teve um importante avanço de representatividade, ela aumentou, mas parece que, de uma maneira geral, elas não mudaram radicalmente ainda as estatísticas, de forma a poder fazer a diferença, pensando nesse todo. A gente ainda tem um caminho a ser trilhado. Se a gente olha a diversidade em todas as suas esferas, quando a gente fala a diversidade de gênero, a diversidade geracional, a de orientação sexual, a diversidade de pessoas com deficiência, ou seja, todos os tipos de diversidade que a gente precisa incluir. A representatividade ela é bastante importante para que o interesse do maior número de pessoas sejam considerados nas decisões importantes, na criação de leis, da definição de políticas públicas, de programas. Só essa multiplicidade de perspectivas é que vai encontrar as soluções ideais. Mas o primeiro passo é esse, colocar as pessoas nos espaços de poder e de decisão. Mas não basta só também ser eleito ou estar nos espaços de poder. Quando a gente fala, no caso da política, além de ser eleito, essas pessoas depois precisam estar nas comissões onde as mudanças vão ser propostas e serem ouvidas, para daí sim começarem a fazer a diferença. Nas empresas, a mesma coisa. Quando a gente pensa em desenvolver produtos e serviços que atendam a um mercado, e os consumidores em geral, as empresas estão atendendo a essa sociedade que é diversa, que cada vez tem mais exigência, e para poder produzir para isso, as pessoas de dentro também precisam ter esse olhar múltiplo. Então, não é só uma questão social e de sustentabilidade do negócio a longo prazo, você ter essa multiplicidade e a representatividade dentro, mas é também uma questão econômica. Você vai gerar melhores produtos, melhores serviços, e poder atingir um público maior de consumidores e de clientes conectados com o seu negócio, e pessoas de dentro que entendem muito melhor toda essa dinâmica social, e podem contribuir melhor nessa produção toda. E agora, como é que os clientes e os consumidores têm cobrado essas novas práticas éticas e harmônicas das empresas? Como é que tem sido essa cobrança? Por um lado, os clientes e os consumidores, eles estão atentos e cada dia mais engajados em consumir ou se relacionar com empresas éticas e com propósito claro, e cobrando as ações nesse sentido. Do outro lado, os investidores também estão valorizando, claro, sempre valorizaram e vão valorizar o lucro e os resultados, mas também valorizando o impacto social e ambiental das empresas. Hoje tem uma sigla famosa, aí, o ESG, que está todo mundo olhando para os resultados e para os impactos das empresas no ambiente da questão de sustentabilidade, na questão social e de governança. Então, e a diversidade também está diretamente ligada a isso quando a gente fala do aspecto do pilar social. Hoje as práticas nas organizações elas estão muito visíveis, é tudo muito transparente. Então, só vai ser verdade para fora o que for verdade para dentro.
né, essas práticas de sustentabilidade, cuidado com o planeta, o cuidado com as pessoas, a qualidade dos produtos e dos serviços, a gestão da cadeia de valor dos fornecedores, como é que a gente leva as melhores, né, os melhores valores, as exigências também para os fornecedores, hoje é uma cobrança dos consumidores e de todos os públicos de interesse de uma organização, que também passa, né, pelos colaboradores, pela sociedade, né, de uma maneira ampla. Agora, para os gestores, né, quais são as dicas para eles poderem criar esse ambiente de trabalho bom, né, para toda a equipe? Bom, os líderes e os gestores têm um enorme desafio nesse sentido, né? Porque nesse mundo de cobrança por resultados, por excelência, por rapidez, né? Como é que dá espaço para a construção desses lugares de confiança e de respeito, para que as pessoas tenham segurança psicológica e consigam se manifestar sem medo, né? Mas acho que, né, a liderança e os gestores entendendo que disso depende a inovação e que da inovação vem melhores resultados e que é do encontro dessas diversas pessoas, do conhecimento, das histórias e das experiências que só podem se manifestar num ambiente de respeito e de confiança, então fica mais fácil entender que isso precisa ser construído. E entender também que ser líder, ser gestor, é, antes de tudo, servir ao seu time. Você precisa querer ser líder, você precisa querer ser gestor, porque o seu resultado vem através dos outros, não depende mais de você, né? Então, para incentivar esse clima de confiança e de respeito, um gestor e um líder, ele precisa se mostrar humilde, vulnerável, né? Ter bastante autoconhecimento e se mostrar disposto a aprender com os outros, né? Querer criar junto com o time, ouvir opiniões. A gente tem que aprender sempre, né? Ninguém sabe tudo. Então, existem algumas mudanças, né, no comportamento dos gestores que são muito visíveis nas empresas de sucesso e nos líderes que têm mais sucesso, que estão deixando de ter aquele comportamento de controle e comando para uma liderança mais compartilhada, tendo conversas mais frequentes com as pessoas, fazendo times mais participativos, sendo mais genuíno e autêntico. Hoje as pessoas gostam de se conectar com gestores autênticos, verdadeiros, né? E também gerando um senso de pertencimento e de propósito para o time. Causas comuns engajam as pessoas e geram esse ambiente. Muito bem, fica a dica então para você que é gestor ou pretende ser um no futuro. Lia, muito obrigado pela entrevista, até a próxima. Obrigada, Thiago.